escreveu uns negócios difíceis mesmo. Paulo escreveu os negócios difíceis, mas ele escreveu muito mais coisas fáceis do que difíceis. Ah, que bom, graças. Como tudo na Bíblia, sabe aquela história clássica da mulher que falou que perdeu o sono porque não conseguia entender as coisas difíceis da Bíblia? O evangelista responde que me tira o sono são as coisas que eu entendo, não as que eu não entendo. Vamos começar do começo, tem umas coisas que é bem fácil de entender, que essas me tiram o sono. É verdade. As que são difíceis, elas não são tão assim centrais. E tem algumas coisas que nós somos difíceis, não o texto. Exato. Vamos pensar em umas coisas na nossa própria dificuldade? Eu vou falar de uns textos que são comuns para o meio bíblico, tá? E será que naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne? Estou citando Joel. Isso é um texto comum. Um texto que é bem, não é assim um texto escondido, é um texto simples de entender. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Até sobre jovens, até sobre servos derramarei meu espírito. Profetizar envolve falar. É impossível profetizar sem comunicar. Navi, o profeta, ele é um porta-voz. Mas Deus vai derramar seu espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e as vossas filhas. E o texto é um texto extremamente inclusivo, não é? Vamos pensar em Débora, em Hulda, as filhas de Filipe, fracas, mas também escolhe pessoas muito fortes. Abacuque era um gênio que sabia tudo. Aí você tem Moisés, que é inacreditavelmente uma das pessoas mais bem cultas da história, mas também tem um Amós. E tem gente que escreveu por muito tempo, tem gente que foi profeta pela vida inteira, tem gente que profetizou um momento só, tem gente que profetizava compondo, como Davi. E tem pobre, tem rico, tem mulher, tem jovem, tem criança, tem tudo. Tudo. O ofício profético que envolve falar, ele envolve muita gente. Há profetas que nem do povo de Deus, Vou pensar num outro texto. A Bíblia é contra a prostituição. A Bíblia é contra a prostituição no mundo cananita, no mundo antigo. E qualquer pessoa que fala para mim que é a favor de qualquer direito de mulher, mas não é contra a prostituição, ele está se contradizendo violentamente. E se existe alguma coisa degradante, tanto no mundo antigo quanto no nosso, é a prostituição. Jesus fala, e especificamente fala, filhos de Israel não vão se prostituir. Ele proíbe a prostituição em um mundo onde prostituição não é nem imoral. Havia prostitutas no culto. Então o que hoje pra gente é feito às escondidas, no mundo cananita é feito à luz do dia, é a ordem do dia. Não é imoral isso. Ele proíbe que um homem que tenha ciúmes e tenha desconfiança sobre a mulher no respeito ao adultério, ele não tem o direito de legislar sobre ela. Isso é muito importante na Bíblia. Na Bíblia, você é poder executivo, nunca é judiciário e nunca é legislativo. O homem é um executor das ordens de Deus, mas ele não é legislador. Uma coisa muito interessante. Deus em Gênesis fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E tem hora que ele fala, isso não é bom. Só Deus fala o que é bom e o que não é. Quando o ser humano olha para o fruto e julga ele como bom, começa a desgraça. Mas só Deus diz o que é bom e o que não é. Ele é o legislador, ele é o juiz. O homem executa, ele não legisla, ele não julga. E ele coloca isso em relação à mulher. Falou, você desconfiou, está com ciúme, acha que sua mulher adulterou, leva ela para o sacerdote. Haverá um julgamento lá, o seu ciúme, e é quase assim, supere isso aí. Se vira. Se vira com isso aí. Um homem, quando nasce, uma mulher é impura por 7 dias. Se nascer uma menina, dobra a impureza. Mas a impureza não é uma marginalização da mulher. É que aquela mulher, se tiver uma filha menina, ela tem o dobro de tempo para cuidar das meninas, porque meninas não podem morrer. Uma sociedade, isso é revolucionário no mundo antigo. Uma sociedade onde a mortalidade infantil é maior sobre meninas, é uma civilização que está condenada a morrer. Então há proteção dobrada para as meninas. Isso é muito interessante. O direito de se resguardar no período menstrual não existe em legislações no mundo antigo. Mas em Israel, uma mulher tem o direito de tirar férias mensais. É um direito que é dado a ela. Homem não toca a mulher. E se um homem tocar em uma mulher menstruada, tentando uma relação sexual com ela, ele é morto. Porque aquele período é exclusivamente dela. E não tem só a ver com a menstruação. Tem que ver com o ofício dela. Mas vou dizer mais umas coisas. Quando Moisés encontra com a sua esposa, que vai ser sua futura esposa, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um serviço pesado.
Portanto, a Bíblia não proíbe serviço pesado para a mulher. A mulher faz o que consegue fazer. Da mesma maneira, quando o servo de Abraão, quando encontra com a esposa de Isaac, o que ela está fazendo? Dar água para um animal não é um negócio simples. Dar água para camelo? Para camelo? Pensa, aquela mulher samaritana, ela está fazendo o quê? Ela saiu de Samaria, saiu da cidade samaritana, foi até o poço buscar água ao meio-dia. Ela está fazendo um serviço braçal, pesado. Então, o trabalho, tem mulheres pastoras. Todo o comerciante, processo... a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, eu queria terminar minha fala com a mulher de Provérbios 31, porque ela é uma mulher autônoma. Todas as descrições da mulher virtuosa, ou seja, ela é uma mulher autônoma. Ela elogia-se a inteligência dela, e quando alguém vai falar do corpo dela ou da beleza dela, a Bíblia fala assim, não é isso não. Vamos falar da sua inteligência, da sua capacidade, da sua articulação. A mulher sunamita, ela negocia tudo com o profeta, ela decide fazer mais um cômodo, ela conversa tudo, ela lidera. Podia falar de Abigail, mas eu tenho algumas que podem ser citadas, como por exemplo, Priscila. Priscila é evangelista. Paulo, que acolheu aquele casal, ele acolheu uma evangelista cheia do Espírito. Então agora vamos falar dessa mulher que sai calada na igreja. Depois de todas essas mulheres, vamos falar das mulheres caladas. Caladas na igreja. Eu olhando para citações simples comuns, eu vejo mulheres profetisas, mulheres guerreiras, mulheres negociantes. Dorcas? Estou falando de mulheres negociantes, mulheres rainhas, mulheres que fazem absolutamente tudo. Não há nenhuma restrição a nenhuma atividade bíblica, inclusive atividades de liderança. Mulheres lideram. Quando a Sara fala para Abraão, eu acho melhor a gente fazer um filho diferente. O relacionamento dos dois ali aparece naquela conversa. Abraão se sujeita. Porque eles não estão numa posição de hierarquização, de opressão. A mulher dá uma ideia e o homem aceita a ideia. Ele poderia ter contestado, mas ele aceitou. Aceitou, porque aí, dali você vê como que era o relacionamento entre os dois. E quando ela fala assim, deu ruim, manda embora. O que Abraão faz? E o que Deus fala? Escuta tua mulher. Escuta tua mulher. Pode ir embora. E aí, eles discutem e Deus fala para ele uma frase. O filho da promessa é filho seu com Sara, porque eu chamei vocês. E o nome do filho é falado para Sara. Você vai dar à luz, Sara. É seu filho, é o filho da promessa. É filho de Abraão e Sara, não é o filho de Abraão. Porque se fosse só filho de Abraão, Ismael seria o filho da promessa. O chamado é para a família. E ali, quando tentou se desconfigurar, Deus falou, não. O chamado é para a sua família. E eles vão. Da mesma maneira, com Isaac é assim também. E com José também é assim. E é muito importante isso na Bíblia, dos chamados familiares. Quem protagoniza o nascimento de Jesus não é José. É Maria. E é o personagem que inaugura o Novo Testamento. A gente pode falar de herança. Há um episódio interessante na Bíblia, quando as meninas falam assim, viu, a herança é só para quem tem filho e a nossa herança. As filhas de Zelofeade. E Deus fala, escuta essas meninas aí. Aí Moisés fala, o que elas estão falando tem razão. E Deus fala, tem sim, tem razão. Então a partir de agora vai ser só assim. As filhas de Jó recebem herança, porção dobrada. Isso é Bíblia. A Bíblia é patriarcal, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Voltando lá, vamos pensar. A igreja que eu e você conhecemos é uma igreja que ela nasce depois de um mundo medieval. Isso é muito importante. Porque uma boa parte das nossas discussões não são do mundo antigo. Essas discussões que nós herdamos no mundo contemporâneo são herança medieval e moderna. É dali que vem essas coisas. E a gente projeta tudo para a antiguidade como se a linearidade da história fosse nesse sentido, e nesse sentido ela não é. Há um impacto de coisas no mundo. Da mesma maneira que a vinda de Cristo no mundo impactou muito o mundo para melhor, embora a história seja linear no sentido de seguir para uma conclusão, o impacto dos 1260 dias de predomínio medieval, de escuridão ali, aquele momento, impacta a nossa sociedade. Muito mesmo. Então, uma boa parte do nosso machismo ele vem daquele período. E uma configuração de uma igreja também. Então, a igreja que você conhece é uma igreja que ressurge depois. Uma igreja que passa por um processo de reforma, que tenta romper. Uma igreja das revoluções e dos revivamentos religiosos, da qual a igreja que eu faço parte também, ela rompe com isso. Mas ela ainda herda muita coisa disso. Uma delas é o formato de igreja, que hoje a gente luta para que a igreja não seja apenas um espaço catequético.
A igreja que Paulo está falando é um espaço de ensino, de discussão, de conversa coletiva sobre a Bíblia. E quantas besteiras teríamos evitado se tivéssemos falado aquilo que pensamos? Então vamos pensar nesse raciocínio. Essa Bíblia aqui, para ser desse tamanho, o papel, a folha dele tem que ser muito inferior a 1 milímetro. A Bíblia que Paulo lia, ela é feita de pergaminho. Então pensa no tamanho de Deuteronômio. Antes a sua lei, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não lê de dia e de noite, ele medita de dia e de noite porque está tudo decorado. Então esse espaço de discussão vem ali e o rabi, o mestre da lei, ele vai abrir a discussão e as pessoas vão conversar muito sobre a Bíblia na igreja. O texto de Coríntios 12 é sintomático, é significativo quando ele fala pastores e mestres. Pastor e mestre é uma palavra só. A função pastoral é ensinar. Então a igreja é um lugar de fala, onde as pessoas falam muito, uma coisa muito parecida, e graças a Deus que isso existe, com a nossa escola sabatina. É um lugar de discussão, isso é divino, assim surge a igreja. Naquele espaço havia os lugares dos mestres da lei e das pessoas que discutiam, e o que Paulo está discutindo é que essa ordem de culto ali, ela tinha que acontecer. Paulo não está discutindo sobre função de mulher, ele está falando sobre reverência, porque uma parte dessas mulheres ficavam ocupadas na parte de fora do círculo. Então tinha muita mulher que ficava do lado de fora do círculo sem participar da discussão. E era comum que mulheres não estivessem no meio, mas estivessem do lado de fora, em lugares de mais atividade. E elas ficavam falando na porta da igreja. Então tinha uma discussão no centro e um falatório do lado de fora. E esse falatório, ele era feito por mulheres que não estavam no meio da discussão. Então aquilo gerava uma bagunça. Ele não está dizendo que uma mulher não pode falar no culto, não pode pregar. Ele está falando para ela parar de conversar enquanto o culto estava acontecendo. É disso que ele está falando. As mulheres fiquem caladas. E aí, se você quiser saber, pergunta ao seu marido que estava participando da discussão o que você não ouviu quando você estava na porta futricando. Mas essa coisa, essa advertência, ela podia ser dada para qualquer pessoa. É que naquele contexto, quem estava conversando eram as mulheres que ficavam do lado de fora da discussão. Não que elas não podiam falar. Gente. Pode falar.